Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Marco Aurélio, aqui da família Vida e Paz. Sejam muito bem-vindos à missão Casa de Paz. O que é, pastor Marco Aurélio? Uma missão, uma casa de paz. É uma casa que abriu as portas para estudar a palavra e principalmente ter a paz, a presença de Jesus na sua casa, na sua família, na sua vida. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. É uma paz, querido, que ela não precisa da situação estar bem para você sentir essa paz. É uma paz independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. É uma paz maravilhosa. É uma paz que enche a nossa vida, a nossa casa, maravilhosa. A Bíblia diz assim, em João 14, 27, deixo com vocês a paz, Jesus dizendo. É a minha paz, disse Jesus, que eu vos dou. Não vos dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Ou seja, a paz que Jesus nos dá é diferente daquela que o mundo nos dá. É uma paz que enche o nosso coração, a nossa família, a nossa vida, né? Em Lucas 10, 5, 6, diz assim, ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Paz seja nesta casa. Se ali houver uma pessoa que ama essa paz, sobre esta casa, sobre esta pessoa, repousará a paz, ficará a paz ali. Eu tenho certeza que você, que abriu a porta da tua casa, você ama essa paz, você quer receber essa paz na tua vida, na tua casa, você quer experimentar isso. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre a primeira lição. Tá? Serão 4 semanas, 4 lições maravilhosas. A primeira lição é o que é a salvação. O que é a salvação, pastor? Salvação, querido, é recebermos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, que é a transformação da nossa vida, Sermos completos em todas as áreas da nossa vida. Ser salvo é realmente ser uma pessoa perdoada, transformada em todos os sentidos da nossa vida. Não é somente a pessoa dizer assim, não, eu tenho a salvação, eu creio em Deus, e não ter uma transformação na sua vida, na sua família, nas áreas da tua vida. Porque a vida com Deus, a salvação, realmente muda tudo na nossa vida. E para entendermos a salvação, nós primeiro temos que entender sobre o amor de Deus. O que é o amor de Deus? Olha, a Bíblia diz que em João 3, 16, 17, você deve ter já lido sobre isso e ouvido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, meu querido, olha que coisa linda, Deus deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê é entregar, entregar a sua vida a Jesus, entregar o seu caminho a Jesus, entregar tudo seu a Jesus. O que significa isso, pastor? Caminhar com Ele, na verdade dEle. Deus não nos ama pelo que a gente é, ou pelo que a gente faz ou deixa de fazer. Não, pastor, não. Deus nos ama porque faz parte, é da natureza dEle. A Bíblia diz que Deus é amor. E se Deus é amor, querido, ninguém te ama mais nesta vida do que o próprio Deus. Nem sua mãe te ama mais do que o próprio Deus. A Bíblia diz que ainda que a tua mãe te esquecesse, Deus jamais te esqueceria. E olha que é muito difícil a gente ver uma mãe que esquece do filho, não é verdade? Mas Deus, querido, Deus te ama poderosamente, tá? Então, ainda
que ninguém, ainda que você entenda assim, pastor, mas esse amor você vai experimentar na tua Bíblia. A Bíblia diz, querido, que Deus nos criou para nós sermos eternos e vivermos eternamente com Ele. Deus não nos criou para vivermos um tempo só aqui nessa terra. Deus nos criou para vivermos eternamente com Ele, né? E muitas vezes o que acontece? O desejo, a gente vê na Bíblia que o desejo de Deus é que o homem seja feliz, seja próspero e tenha comunhão com Ele, mas muitas vezes o homem não escolhe esse caminho. O homem não anda por esse caminho, não quer ter comunhão com Deus, né? E aí ele não tem a felicidade que Deus quer dar a ele. Ele não tem a bênção que Deus quer dar a ele, né? E aí ele fica distante de Deus. E o que nos distancia de Deus? É o pecado, né? É não queremos andar no caminho do Senhor, termos comunhão com Ele, obedecermos a esse Deus. A Bíblia diz em Romanos 3,23 que o salário do pecado é a morte. Mas a graça de Cristo, que é o grande amor de Deus, ela nos salva. É um presente de Deus que Deus traz e muitas vezes as pessoas rejeitam esse presente. E eu tenho certeza que você, né, jamais vai rejeitar. A Bíblia diz que nós precisamos ser salvos. E a primeira e mais importante decisão da nossa vida, sermos salvos. E como eu posso ser salvo e ter a vida eterna com o Senhor, pastor? Recebendo Jesus na sua vida, querido. Olha, a Bíblia diz que Deus criou o inferno. Tem gente que, mas pastor, o inferno, Deus criou o inferno para mim? Não, Deus criou o inferno para o diabo e os anjos dele. Não foi para nós, né? O inferno não foi criado para nós, né? Mas muita gente não quer andar com o Senhor, não quer receber Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. É a escolha dessas pessoas. Mas Deus deseja, assim, ardentemente, que você seja salvo, que jamais você vá para o inferno. Por isso que Ele enviou Jesus para livrar eu e você do inferno. A Bíblia diz que Cristo morreu na cruz por nossos pecados, para que nós fôssemos o quê? Salvos do inferno, tá? Então, como que o homem pode ter a vida eterna? Eu falei aqui, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né? Para todo aquele que nele crê, que confia, que acredita, que entrega a vida a Ele, não morra, mas tenha a vida eterna. Ter a vida eterna é você entregar, é receber esse Jesus na tua vida. Romanos 5,8 diz assim, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu e você, pecadores, Cristo morreu por nós. A prova do amor, do grande amor de Deus, é ter enviado o Filho dele e o Filho dele ter morrido por nós, para nos perdoarmos, né? E nós termos a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Então, a Bíblia diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia sido perdido. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus não só nos criou, mas Deus, quando viu que a gente estava perdido, que a gente, né, tinha pecado, né, e viu que a única forma de trazer de volta era mostrando esse amor, o Filho dele morrendo, e a Bíblia diz que Jesus pagou um alto preço para que nós voltássemos a Ele e tivéssemos a salvação, né? Esse alto preço, Ele não só nos criou, mas Ele pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida, para que a gente pudesse ter a vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, querido, algo maravilhoso. Deus trouxe isso para você, para mim. Então, olha como que Deus faz, né? A salvação é algo maravilhoso para a nossa vida, esse amor. É muito importante você entender
o amor de Deus, e você está aqui aprendendo sobre isso em nome de Jesus. Mas o nosso líder, o líder da missão de paz que está aí com você, ele vai dar continuidade, né, para te ensinar um pouco mais sobre esse amor de Deus, sobre essa salvação. Eu fico muito feliz, parabenizo vocês, né, por ter aberto a Casa de Paz, né, a missão de paz, e eu tenho certeza que essas 4 semanas serão semanas maravilhosas e coisas extraordinárias vão acontecer em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês rica e poderosamente.